amados e queridos irmãos, meus queridos, a paz do Senhor para todos, amém? Como é que vocês estão? Desculpe aí por esta semana ter demorado um pouco mais a ter colocado a aula. Tivemos ocupado, ministrando aula, tivemos que viajar, enfim. Mas estamos aqui, em nome de Jesus, para mais uma aula do nosso livro Elementos da Teologia ou Teologia Sistemática. Hoje iremos estudar as lições 5 e 6. Aula de número 3, lições 5 e 6. Vamos tratar da antropologia, a doutrina do homem, nos seus 5 textos consecutivos, e na lição 6, a doutrina do pecado, a martiologia. Em posse do livro, página 81, nós vamos iniciar agora a nossa aula. Primeiro texto, origem e a criação do homem. Da mesma forma que a aula passada, vou tentar ser o mais rápido e direto possível, para evitar o enfado dos irmãos quanto ao texto, o vídeo muito longo, certo? Vamos lá. Antropologia, estudo do homem ou a doutrina do homem. Diz o nosso comentarista, logo no início, acerca de algumas teorias falsas que existem em relação à doutrina do homem ou à antropologia. Temos que ter conhecimento suficiente, vamos dizer assim, suficiente, sabe para quê, querido? Para não cairmos em erros, e desses erros que muitas vezes são irreparáveis. Um erro de nossa parte quanto à origem, ou propósito, ou existência, ou futuro do homem, né, dificulta a nossa concepção, a nossa compreensão do propósito de Deus para com toda a humanidade. Então, nós temos que examinar as Escrituras, nós temos que conhecer o homem na sua constituição e sua posição dentro do propósito de Deus em geral, para podermos conhecê-lo de fato. Então, o conhecimento sobre o homem e a sua natureza, bem como os propósitos divinos para com o homem, nos servirá e muito no estudo do relacionamento do homem com Deus. Nós temos aqui a falsa teoria de Darwin. Na teoria de Darwin, o homem evoluiu, é chamado da teoria evolucionista da espécie humana. Então, vamos acabar com aquela coisa de eu acho, eu penso, talvez seja. Vamos conhecer o que Deus diz acerca do homem, da sua origem, para que o nosso conhecimento com Deus e com a nossa espécie seja coerente com aquilo que o nosso Criador de fato o fez. Sem teorias, sem achismos, e sem pensamentos próprios, que não a palavra de Deus. Então, lembrando que teorias são apenas teorias, nada de verdades, pois, como toda boa teoria, ela vem de uma mente humana e tenta comprovar a sua teoria com conhecimento e com observações. E até hoje, a teoria de Darwin nunca foi comprovada, porque de lá para cá, nenhuma espécie evoluiu ainda, dando início a outra, como foi o caso da sua teoria acerca do ser humano. O que nós temos de fato é que no Gênesis nós temos um duplo relato da origem do ser humano. E esse duplo relato são harmônicos entre si. O primeiro está aí, capítulo 1, verso 26, que vai do 26 ao 30. E o segundo, do Gênesis 2, que vai do 7, 8 e o versículo 15. Então, partindo desses dois textos, e de todos os seus contextos, que tratam a obra da criação, quanto à criação do homem, nós vamos estudar a partir desses textos sagrados. Primeiro, o Gênesis 1 e 26, quando Deus disse: façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
E o desdobramento se deu até o versículo 30, a forma. E no versículo 7 em diante do capítulo 2, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes e o fôlego da vida, e o homem foi feito então uma alma vivente. Amém? A partir desses textos vamos estudar a antropologia. Tem uma interessante, irmãos, que nós temos no texto sagrado, né, alguns homens que fizeram essas perguntas: que é o homem? Na narrativa bíblica que nós temos aqui, no nosso texto, livro texto, que o homem foi criado por inspiração divina. Nós vemos aqui o livro do Pentateuco, ou a Torá, ou a lei, escrita por Moisés, e por inspiração de Deus, antes de tratar da criação do homem com mais detalhes, com maiores detalhes, Moisés ele leva aos leitores do Pentateuco, principalmente aqui do Gênesis, nos leva a conhecer o decreto de Deus concernente à criação do homem. Quando Deus disse: façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança, nós temos aqui a aplicação da palavra no plural. Então o verbo fazer está no plural, façamos. Então é uma das evidências de que Deus não estava só no ato da criação humana, do homem. Então nós temos aqui uma evidência da triunidade de Deus. Alguns eruditos, alguns estudiosos, são de opiniões diferentes acerca dessa triunidade de Deus na criação, na formação do homem. Alguns dizem que esse plural é de comunicação, Deus inclui aqui na criação, comunicando aos anjos, que haveria de criar o ser humano. Só que quando você vai olhar cuidadosamente o texto bíblico, você dando uma olhada assim de forma imparcial, honesta, despretensiosa, isento de qualquer ideias preconcebidas, essa afirmação de que o plural façamos, seja plural de majestade, de plural de comunicação de Deus, isso é falácia. A Bíblia faz alusão direta à trindade divina em conselho para a formação do homem. E a criação do homem foi um ato imediato de Deus. Quando você pega aí no texto, só voltar aqui o slide, nesse segundo texto, quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou no seu nariz o fôlego de vida, nós vamos ver que antes disso, Deus já tinha criado, tinha dado a ordem de criação da terra, das plantas, das aves, de tudo antes da criação do homem, inclusive dos animais. E a ordem de Deus era assim: produz a terra a relva. Aí a terra produziu. Depois ele disse assim: as ervas deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto. As árvores cresceram para depois darem os seus frutos. Nós temos aqui, quando Deus disse assim: povoe-se as águas de enxames de seres viventes, voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Então, nós vemos aqui expressões que mostram uma criação, da forma geral, sempre gradativa. Deus deu uma ordem e a terra produziu. Deus deu uma ordem e a água produziu. Deus deu uma ordem e as árvores deu fruto. E assim sucessivamente. Mas quando foi para criar o homem, aí sim. Por isso que nós falamos que a criação do homem foi um ato imediato de Deus. Quando foi para criar o homem, lá no versículo 27, que no 26 disse: façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. No 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem. Deus criou o homem num ato imediato. Não deu ordem para que nada viesse a produzir o homem, que do homem nascesse de outra coisa. O próprio Deus, em um ato imediato, criou o homem como sua imagem e como sua semelhança, conforme nos mostra a narrativa bíblica. E aí, nós temos aqui uma coisa interessante acerca desta criação imediata. Porque quando Deus fez isso, o texto diz que o fôlego de vida foi soprado por Deus e o homem passou a ser uma alma vivente.
nós temos aqui o espírito humano se distinguindo das demais espécimes criadas. Então, o homem é o ser racional, enquanto que os outros são irracionais e não têm espírito. E o espírito é o canal através de qual o homem ele consegue interagir com Deus de forma bem distinta. Eu acho isso muito interessante, tá certo? Então, o homem foi criado segundo um tipo divino, mostra o nosso autor do livro. Mostra claramente quando o homem foi criado, em relação aos demais seres vivos, um ser distinto. Como assim? Deus criou os animais segundo a sua espécie. Então, todos os animais possuem tipicamente uma forma própria dentro das suas espécies. O homem não foi criado desta forma. Por quê? Porque, com respeito ao homem, nós temos aqui claramente quando Deus disse: façamos do homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, em todo o relato bíblico, o homem foi alvo de providências e cuidados especiais ao ser criado e formado por Deus no princípio da criação. Então, o homem se distingue. Foi criado segundo o tipo divino e não conforme os outros animais. Ainda diz o nosso comentarista que os elementos da natureza humana se distinguem. Nós temos aqui a distinção clara entre a origem do corpo e a origem da alma. O corpo veio do pó da terra, diz o nosso comentarista na página 82. A origem do corpo e da alma são distintas. O corpo foi formado do pó da terra, que era um material pré-existente. Já na alma não houve material pré-existente. Quando foi surgir a alma do homem, para que o homem fosse uma alma vivente, Deus soprou na narina do homem. Então, nós temos aqui uma nova criação, feita por Deus, que foi a alma do ser humano. Corpo, material pré-existente, veio do pó, barro, terra. A alma não. A alma, ela veio quando Deus soprou na narina do homem. Então, elementos distintos, certo? Entre alma e corpo. O homem foi criado coroa da criação, diz ainda o nosso comentarista. A Bíblia apresenta o homem como a obra-prima de Deus. Criado o homem à imagem e semelhança de Deus, a criação estava coroada. Então o homem é a coroa da criação, segundo o nosso autor. Aí vem a segunda parte. O que é o homem? Temos aqui duas perguntas. Uma do patriarca Jó, inclusive hoje, escola dominical. Estudamos hoje a 4ª lição da EBD, coisa maravilhosa. E Jó pergunta: que é o homem para que tanto o estimes? E ponhas nele o teu cuidado. E cada manhã o visites e cada momento o ponhas à prova. E temos também aqui Davi, o salmista, quando ele faz a pergunta: Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? Temos aqui claramente essa indagação. Tanto o patriarca Jó como o salmista, ele faz essa pergunta. Também temos o Salmo 139 que faz a mesma pergunta em relação ao que é o homem. Bom, agora, se quisermos de fato conhecer o homem, temos de ir além do que ensina a filosofia e as demais ciências humanas. Como assim? Temos de tomar posse da Escritura Sagrada, pois só a Escritura, só a Bíblia Sagrada é que responde plena e de forma satisfatória toda e qualquer indagação quanto ao passado, quanto ao presente e quanto ao futuro do ser humano, do homem. Então, quem pode responder melhor essa pergunta é o texto sagrado, as Escrituras ou a Bíblia Sagrada. O espírito do homem, segundo o nosso comentarista, no Antigo Testamento estão os primórdios da distinção entre espírito e alma. E o Novo Testamento nos traz uma revelação crescente e progressiva deste assunto. Então, notemos, queridos, que nós temos vários temas na Bíblia Sagrada que tem a sua nascente, o início do tema no Antigo Testamento. E o seu desenvolvimento vamos ter no Novo Testamento. Então, essa doutrina, ou esse ensinamento, ou esse tema acerca do espírito do homem, nós temos aqui no Antigo Testamento
os primórdios da distinção, e no Novo Testamento é a revelação crescente e progressiva. O que nós sabemos é que Deus foi quem criou o espírito humano. E quando Deus criou o homem, e criou o espírito, fez o de forma individual, porque o próprio Deus, ele habita na parte interior da natureza do homem. E esse habitar na parte interior da natureza do homem é capaz de renovação e de desenvolvimento. Em outras palavras, o Espírito é a sede da imagem de Deus ao homem. Imagem, claro, que praticamente foi perdida na queda, lá no Éden, mas que pode ser restabelecida através da pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando o homem o aceita Cristo como Senhor e Salvador pessoal de sua vida, aí há sim esse restabelecimento do elo perdido entre o homem e Deus. Mas, segundo o nosso autor, o Espírito é o âmago e a fonte da vida humana, enquanto que a alma posso falar assim, a alma possui e utiliza essa vida, da expressão à vida por meio do corpo, porque a alma sobrevive, isso é bíblico, a alma também sobrevive à morte, porque o Espírito é dotado de uma capacidade extraordinária, mas alma e Espírito são distintos, porém são inseparáveis. É o que nos mostra essa doutrina bíblica. Nós vamos falar sobre isso com mais detalhes lá no médio, certo? Lá no médio nós vamos tratar desse assunto com mais detalhes. O espírito humano distingue o homem das demais coisas criadas, por exemplo, dos animais irracionais. Então, os animais irracionais, eles não têm espírito, consequentemente sentimentos, já que não podemos distinguir um do outro, espírito e alma. Então o espírito é o canal através do qual o homem pode conhecer a Deus e as coisas inerentes ao seu reino. Então o homem, nós estamos aqui a tricotomia do ser humano. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. O corpo, dessas três entidades, nós falamos da tricotomia, o corpo é aquela que a Bíblia menos fala. Então o corpo humano é o instrumento, o tabernáculo, a oficina do Espírito. E é o meio pelo qual o Espírito se manifesta e age no mundo material, no mundo visível. Tá certo? O corpo é o órgão dos sentidos. É mais ou menos assim. O corpo é o órgão dos sentidos e o elo que une o Espírito ao universo material, assim falando. Então pelo corpo o homem pode ver, o homem pode observar, sentir, apalpar o que está ao seu redor. Então, todas as impressões vêm do exterior mediante o corpo, certo? Aí nós temos tudo. Agora, só tem real valor sentido quando é reconhecido pelo Espírito. Nós temos essa consciência. O ser humano consegue ver, interpretar, deduzir, enquanto que os animais irracionais não os têm. Esse poder de pensar, querer, amar, as faculdades inerentes ao ser humano, os animais irracionais não têm, tá bom? Agora, tem uma Bíblia, não sei se vocês conhecem, que é a Bíblia Revelada, do pastor Dinielson, E Dinielson, ele faz uma coisa bem interessante acerca desse tema. É polêmico, mas interessante. Quando Dinielson, ele diz que o espírito humano, o espírito, que Deus colocou dentro de nós, essa coisa imaterial que nos liga a Deus, está aqui dentro, e de forma concomitante está aqui também a alma e o espírito dentro desse corpo, desse tabernáculo. E Dinielson diz o seguinte, que o que vai diferenciar, essa expressão que ele utiliza, se você vai ser uma pessoa que vai querer algo ou não com Deus, o que vai diferenciar quem é que vai se revelar, se voltar, se manifestar dentro de você. Se for o espírito, você vai querer as coisas de Deus. Se for a alma, você vai querer as coisas inerentes à carne. Então, essa briga da carne e do espírito, essa briga constante dentro de nós, dentro do corpo humano, ela é essa bipartida. A alma, as coisas carnais, e o espírito, as coisas de Deus.
Quando o espírito prevalece, você se volta para Deus. Quando a alma prevalece, você volta para as coisas da carne. É polêmico, mas interessante o que diz de Nielson na sua Bíblia revelada, isso no Novo Testamento, tá certo? Então, a Bíblia chama o corpo do homem como casa, o tabernáculo, ou como diz Paulo lá em 1 Coríntios, é templo e morada do Espírito Santo. E a Bíblia nos, de forma alegórica, nos compara a uma sombra, os dias de um jornaleiro, a neblina passageira, a extensão de alguns palmos, enfim, nós temos várias coisas que figuram, que ilustram o corpo, o homem na Bíblia Sagrada. Mas o que importa saber é que nós estamos aqui na terra vivendo como templo, tabernáculo, algo que se passa, mas nós teremos uma coisa chamada glória futura do corpo. E a narrativa bíblica nos diz que, de fato, no capítulo 15 de 1 Coríntios, de fato nós temos uma revelação de Deus sobre a ressurreição do corpo dos fiéis, aqueles que estão com Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo diz que a morte será destruída, seremos um corpo celestial, glorioso, não sujeito à corrupção, corpo poderoso, imagem do celestial e revestidos da imortalidade. Então, a glória futura do corpo nos foi revelada, está na Bíblia Sagrada, e o corpo do ser humano não foi feito para viver e se interromper e se acabar. Nós teremos um futuro glorioso, segundo a narrativa bíblica. Temos também essa coisa o homem ser imagem e semelhança de Deus, certo? Eu tive um probleminha uma certa vez na escola dominical, faz alguns anos atrás, porque nós falamos que Deus é espírito, Deus não tem forma. Meu irmão, minha irmã, teve um camarada que me deu trabalho nessa manhã na escola dominical. Disse, não pode, se for assim a Bíblia está mentindo. Disse, por quê? Que a Bíblia diz que a mão de Deus não está recolhida ou encolhida, que não possa parar. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Então, por que a Bíblia diz que Deus tem mão, tem olho? Se Deus não tem forma. Jesus, sem misericórdia de nós. Queridos, o homem, ele, depois que foi criado por Deus, Deus deu ao homem vamos dizer assim, algumas coisas que é proveniente de Deus. Ele compartilhou com o ser humano. Com a sua vontade e pelo poder da sua palavra, ele criou e formou o homem imagem e semelhança sua. E a narrativa bíblica nos diz que o homem, na sua essência, já que o homem veio do pó, o homem é barro. Se você olhar direitinho aí, essa palavra homo, ela vem do latim humus, que é terra, mas no hebraico, na língua original do Antigo Testamento, nós temos aqui o nome Adão ou Adam, que significa literalmente Adamá ou terra, ou seja, o homem é pó e ao pó retornará. Em relação à imagem de Deus, porque o homem é visível, o homem é palpável, mas Deus não, Deus é espírito. Então, nós vemos muitas pessoas às vezes falarem assim, você quer ver Deus, se olha no espelho. Misericórdia, mano. Se Deus fosse feio igual a muita gente aí, misericórdia. Você não pode dizer que você é imagem e semelhança de Deus. Quem vê você, vê Deus. Irmão, isso é heresia. Ao contrário, nós não temos respaldo bíblico para isso de modo nenhum, tá certo? Agora, o homem é um ser racional, assim como Deus o é. O homem, moralmente falando, certo? Ele é responsável pelos seus atos. Isso foi atribuídos a nós seres humanos por Deus. Nessa hora, nós sim somos imagem de Deus, como que diz respeito, certo? A essa constituição como ser racional, moralmente responsável. Então, a imagem natural de Deus, como nós temos na Bíblia Sagrada, certo? Ela foi gravada no homem e consiste de alguns elementos distintos que Deus fez questão de compartilhar conosco, os seres humanos. Então,
nós temos aqui, é bom salientar, certo? É bom salientar que como imagem de Deus, mesmo sendo pecadores e defeituosos como nós somos, isso depois da queda, é claro, o homem ainda se distingue dos demais animais irracionais. E isso é o que nós temos de Deus em nós, seres humanos, que nos distingue das demais criaturas. Então, pelo poder de pensar, o ser humano ele pensa assim como Deus. O ser humano ele tem um comportamento que ele busca se aperfeiçoar, ele busca ser melhor. Nem todos, é claro, né? Mas de fato bem distinto, assim como Deus o quer que cada um de nós sejamos. Então, o ser humano ele tem uma natureza religiosa, né? Então nós temos que ter esse cuidado bem distinto, tá certo? Então o homem se assemelha a Deus, vamos dizer assim, não é que o homem seja igual a Deus, nunca foi, nunca será igual a Deus, né? Ao contrário, o homem foi feito um corpo visível, palpável, e Deus é espírito. Então o homem foi criado à semelhança de Deus, num aspecto assim, bem distinto, duplo. Acenda a luz, por favor, Margarida. Aí, por exemplo, se eu for falar assim, o homem como sendo imagem e semelhança de Deus, vou colocar aqui, na semelhança natural. Intelectualmente o homem se assemelha a Deus porque se não houvesse conformidade de estrutura mental, seria impossível a comunicação de um com o outro. E o homem não poderia receber a revelação de Deus. Então, o fato de Deus se manifestar com o ser humano é uma prova de que o ser humano pode receber e compreender uma manifestação de Deus distinta. Então o homem é uma pessoa assim como Deus é uma pessoa. Então, se nós somos pessoas de Deus também, nós somos semelhança de Deus nesse aspecto. E diz mais o nosso comentarista aqui, viu? Diz assim: o homem é semelhante a Deus não apenas na semelhança natural, mas também na semelhança moral. Diz o nosso comentarista aqui no livro, ele fala assim: essa semelhança moral de o homem para com Deus consiste nas qualidades morais que faziam e ainda faz de forma precária devido ao pecado, parte do caráter do homem. Então, Deus fez o homem reto, Deus fez o homem bom. Isso quer dizer que o homem foi criado dotado de relativa perfeição. Todas as suas tendências antes da queda eram boas. Nesse aspecto, moralmente falando, o homem era semelhante a Deus. Os sentimentos dos seus corações inclinavam-se para Deus. Então, a semelhança moral com o Criador se assemelha nisso, do homem ter sido feito bom, a tendência do coração do homem era bom, o coração inclinado para Deus. Contudo, tendo dado lugar ao pecado, comendo do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, o homem infelizmente caiu, o homem pecou e aí ficou condicionado e escravizado ao mal. Neste aspecto, o homem não mais se assemelha a Deus. Então, a semelhança entre o homem e Deus sofreu dano com a queda e foi com o objetivo de restaurá-la que Deus enviou Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos, graças à morte de Cristo na cruz, os filhos de Deus em toda a terra possam ter essa nova identificação com aquele que nos criou, tornando-se nova criatura e voltando-se a juntar aquele elo que foi quebrado com o pecado. Então, a semelhança entre o homem e Deus é evidente nesses aspectos e também, se você for olhar assim nos pormenores, na forma ou na semelhança triuna. O homem é um ser tríplice e Deus também. Então, nós temos aqui uma imagem pessoal. Tanto Deus como o homem têm personalidade. Então, tanto Deus como o homem temos uma semelhança de existência interminável, que o homem também não terá fim. Ou você vai viver a eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus, mas também viverá eternamente. E o homem é destinado, foi feito para a vida aqui no mundo, aqui na terra, sabendo que um dia ele vai morrer. Todo ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Então, um dia, todos nós haveremos de perecer. Ou se Cristo voltar antes, ou o encontro com Deus pós-morte. Agora,
o homem realmente ele foi feito assim, um ser bem ímpar, uma coisa bem interessante, que o homem é destinado para amar ao próximo. Como assim, professor Valdo? Meus queridos, quando Deus criou o homem, criou os animais, fez as suas espécies em duplas, quando fez o homem só. Depois Deus olhou bem e disse, não é bom que o homem esteja só. Fez uma ajudadora, alguém com quem ele pudesse partilhar todos os momentos da vida, e agradou a Deus que o homem se casasse com sua esposa, Adão e Eva, unindo-se a sua mulher, e que ele ame a sua esposa, ame a sua prole, e também ame os seus semelhantes com um amor fraterno, que também é proveniente de Deus para cada um de nós. Tem até um ditado, quando eu era menor, dizia assim, até os brutos também amam, nas suas espécimes, mas o homem é um ser dotado pelo amor fraterno, então o homem também foi destinado para amar o próximo, ajudar o próximo, ser uma pessoa acolhedora, amável, destinados para isso, também como para o domínio da criação e para o louvor de Deus, é o que diz o nosso comentarista. Depois, vamos adiantar aqui, provação e queda do homem. Nós temos aqui, queridos, na página 91, é bem interessante, porque nós sabemos que a liberdade que Deus deu ao homem incluía o poder de escolher ou recusar o bem e o mal. Como assim? Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, e ali no meio do Jardim do Éden colocou a árvore da vida, e também tinha lá uma árvore do fruto do conhecimento do bom ou do bem e do mal. E isso nos mostra uma coisa bem interessante, que não foi Deus que criou o mal, ao contrário, o mal já estava rondando o ser humano. Então o homem foi criado, um ser bom, sem maldade, mas o mal já existia, estava ali rondando o homem, e Deus deu a oportunidade do homem escolher em obedecer o bem ou desobedecer o mal, o pecado. Foi aí que o homem, de forma voluntária, caiu no pecado de escolher a desobediência às ordens de Deus, e foi lançado fora do Éden, junto com Eva, a sua mulher. Então Deus pôs o livre-arbítrio e obediência de Adão à prova, quando colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali, e deu a ordem a ele para não comê-la. Claro que Deus tinha um propósito, visava o homem, certo? Ele via ser perfeito, ou uma maior perfeição do que as demais criaturas. E o homem então achou por bem não ser co-participante das coisas de Deus na terra, mas desobedeceu. Então, veio a advertência, não coma. Esse propósito proibitivo de não comer o fruto visava, sobretudo, testar a obediência do homem e promover o seu crescimento espiritual e moral. Nenhuma autoridade de boa-fé estabeleceria leis, tendo em mente que elas seriam quebradas. Deus não fez isso para, vamos dizer assim, para ser mal para com Adão. Ele botou a árvore e deixou que Adão decidisse. Deu-lhe a livre-arbítrio. E o homem simplesmente caiu e se tornou essa pessoa caída, e entrou, vamos ver lá adiante, com as consequências do pecado, que foi que entrou na terra, na raça humana, devido a esse pecado. Temos uma pergunta aqui no slide. Que árvore era essa? Só Deus sabe. Só Deus sabe, querido. Ei, já vi tanta gente falar besteira, maçã, jaca, pera, uva, sei lá. Eu só sei que o texto diz que o fruto era tentador, porque depois que a serpente induziu Eva a olhar para o fruto, Eva olhou, e o texto diz que realmente o fruto era bonito, bom, tinha assim um aspecto agradável, só em olhar, quanto mais em comer, então era algo sedutor, bonito. Com certeza não era uma jaca, uma jaca não tem nada de bonito, mas é questão de gosto. Mas a Bíblia não diz que árvore era essa. Então, nós temos aqui na página 92 do livro 4 passos para a queda.
temos aqui, certo? Primeiro, vendo a mulher que a árvore era boa, agradável aos olhos. Versículo 6. Então, primeiro, a mulher olhou. Segundo, a árvore é desejável para dar entendimento. Desejou. Terceiro, tomou-lhe o fruto. Tomou, pegou. E quarto, comeu. E ela comeu do fruto. Então, nós temos aqui os 4 passos para a queda do homem. Olhou, desejou, tomou e comeu. Aí Deus deu advertência: se comer, certamente vão morrer. O homem simplesmente achou por bem morrer, espiritualmente e fisicamente, após a desobediência. Então, dentre as consequências da queda, as mais conhecidas são medo, fuga, maldição sobre a serpente, incômodos universais na gravidez e no parto da mulher, maldição da terra, perda da natureza inocente, expulsão do jardim do Éden, obstrução do caminho que dava acesso à árvore da vida, morte espiritual, perda da semelhança moral com Deus, incompatibilidade com a vontade de Deus, escravidão ao pecado e existência física reduzida. Todas estas com consequências do pecado que Adão e Eva cometeram e que nós, humanidade, herdamos por conta da nossa natureza caída. Então, somos pecadores, herdamos o pecado original e todas essas características nos afligem até os dias de hoje. Amém, queridos? Então, os 4 passos para a queda, só repetindo: olhou, desejou, tomou e comeu. Certo? Nós temos aqui claramente o pecado original tem se constituído o padrão do pecado do homem no decorrer dos milênios. A árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e desejável para dar entendimento, ou seja, a soberba da vida. Tudo isso nós herdamos por conta desse famigerado pecado. E a Bíblia nos dá ainda algumas advertências em relação ao evento narrado no Éden. Nós temos que ter esse cuidado. Está aqui no texto. Nós temos que resistir e fugir do pecado. Quando resistir, está lá: sujeitados, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nesse caso, quem vai fugir é o diabo de nós. Mas isso só acontecerá se nós estivermos sujeitos a Deus. Muitos querem que o diabo fuja sem se sujeitar a Deus. Não tem como. Quando fugir, portanto, meus amados, fugir da idolatria, fugir da prostituição, foge também das paixões da mocidade. Então, quem não quiser comer do fruto, fique longe da árvore, resista ao diabo, se aproxime, se sujeite a Deus, fuja da idolatria, da prostituição e das paixões, para que você possa ter uma vida de plena comunhão com o nosso Criador. Amém, queridos? Parte 2 da aula de hoje. Vamos para a lição 6, a doutrina do pecado, a martiologia. Vamos adiante, o tempo está correndo. A origem do pecado. Quem deu origem ao pecado? Então, nós temos aqui na página 97 duas informações bem interessantes. A primeira: Deus não é o autor do pecado. E a segunda: o pecado teve origem no mundo angelical. De forma bem resumida. Vamos aqui. Nós temos aqui duas expressões distintas. Muitas vezes tem gente que diz que Deus criou todas as coisas, inclusive o pecado. Não, de forma nenhuma. Eu falei anteriormente que quando Deus colocou o fruto, a árvore do fruto do bem e do mal no Éden, o pecado já rodeava, o mal já rodeava do Éden, ou seja, o homem. Mas o problema é que quando Deus criou tudo, Deus criou tudo bom, perfeito, mas houve uma rebelião.
o texto sagrado vai nos dizer, deixa eu só verificar aqui o texto exato, 1 João capítulo 3, versículo 8. O que é que diz esse texto? Que o diabo, ele peca desde o princípio. Então, Deus, quando criou os anjos, criou todos perfeitos, para a glória e louvor do nome dele, seres mensageiros, seres angelicais, poderosos, inteligentes, enfim. E teve um que se rebelou contra Deus, que foi Lúcifer. E quando ele se rebelou contra Deus, ele foi lançado do céu abaixo, juntamente com um terço da parte dos anjos, que chamamos anjos caídos. Muitos desses estão presos, aguardando o julgamento final, que será eterno. Alguns estão soltos por aí afora, fazendo mal em relação às coisas de Deus para com o homem e do homem para com Deus. Mas quando Lúcifer pecou, ele se transformou no diabo. Então, meus queridos, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Dizer que foi Deus que criou o pecado, isso é heresia. É forçar a natureza santa de Deus. Então, quem criou o pecado? Foi o próprio Satanás, quando se rebelou contra Deus e caiu. Quando foi criado, não sabemos. O texto só diz que foi no princípio, porque ele peca desde o princípio, é homicida desde o princípio. Com certeza foi antes da criação do homem, quando tudo isso foi criado, tá certo? E a origem do pecado na raça humana foi quando Adão pecou. Então o pecado já existia com a queda de Lúcifer, no princípio, antes de Deus fazer o homem, e no ser humano, quando Adão, de forma deliberada, desobedeceu a ordem de Deus de não comer do fruto. Então, o texto sagrado ainda vai dizer em Romanos que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, por conta de Adão. Então, o pecado da raça humana teve origem em Adão, quando ele pecou, quando ele desobedeceu. Vamos adiante. Então, o pecado teve origem no mundo angelical. E qual foi o pecado de Lúcifer? O que nós temos na Bíblia Sagrada acerca de Lúcifer é uma parte no texto de 1 Timóteo, capítulo 3 e 6, quando Paulo pede ao seu filho Timóteo na fé, para quando fosse estabelecer presbíteros, pastores, tivesse cuidado de não ser neófitos, para não suceder que se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Então o diabo, que foi soberbo, quis usurpar-se, quis ser maior e ter o trono de Deus. Então nós temos aqui, certo, não de forma clara, expressa, mas implícita, qual seria o pecado de Lúcifer. E ele, juntamente com os anjos caídos, vão ser levados ao inferno e jogados depois no lago de fogo e de enxofre pela eternidade. Então, de maneira geral, o pecado teve origem no mundo angelical. A sua entrada no mundo físico deu por meio de Adão, tá certo? Se o pecado entrou, é porque ele já existia, então foi criado lá atrás. E foi que fez Adão, coitado. Ele resistiu à tentação? Não. Recusou a vontade de Deus. Tirou as rédeas de sua vida das mãos de Deus. Ele, de forma deliberada, ele se recusou a obedecer a Deus e caiu. Não sabemos que tipo de fruto era aquele, mas a árvore era frutífera, era um fruto, e ele comeu e ele desobedeceu. Na página 99 do livro, nós temos aqui a natureza formal do pecado do homem e a natureza material, certo? Então, nós temos aqui claramente essa divisão: natureza formal, material e a natureza universal do pecado do homem. Na natureza universal do pecado do homem, nós vemos que o pecado é um tormento no coração do homem. Em todo o planeta Terra, em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as nações, o homem conhece a natureza, o tormento que é um coração cheio de pecado. E durante
quando você lê o livro Histórias das Religiões, você vê claramente que a história das religiões ela testifica a universalidade do pecado. Todas as religiões tendem a ver que existe um ser superior que tem que ser agradado, e quando nós desagradamos, pecamos contra ele, algo de ruim acontece. Então, todas as religiões do mundo dão testemunho acerca disso, da universalidade do pecado, né? E a Bíblia registra em muitas passagens essa universalidade dos pecados. Eu não vou aqui me deter a elas porque vai demandar tempo, e é o que nós não temos, já estamos com mais de 40 minutos de aula. Texto 3, a descrição bíblica do pecado. O pecado é uma classe específica de mal. Não, tem um trocadilho de palavras aqui na página 101, que eu queria aqui relatar para vocês, para termos cuidado em relação a isso. O nosso comentarista diz assim, nem todo mal é pecado, e ele está certo, e ele está certíssimo, nem todo mal é pecado, porque tem mal que vem, certo, de forma física, sob o aspecto de prejuízo, de calamidade. Lembra de Jó? Então Jó, ele perdeu todos os seus bens materiais. Ali foi um mal muito grande que aconteceu na vida de Jó, mas não foi pecado, entendeu? Quando acontece calamidades, é um mal, mas não é pecado. Então, tenha cuidado. Na mente de muita gente, todo mal é pecado. E o comentarista faz bem, uma alusão a isso bem claro. Agora, o pecado é a causa do mal. É o trocadilho de palavras. Enquanto que o mal é o efeito do pecado. Muitas coisas ruins acontecem por consequências de nossas escolhas equivocadas. Quando nós erramos, aí vem consequências. Muitas vezes as consequências, que é o mal, é efeito de algum pecado cometido. Mas uma coisa é certa, todo pecado é mal, né? Porque o pecado ele começa primeiro contra Deus. Na Bíblia Sagrada nós temos aqui em geral, vários termos bíblicos para pecado: fracasso, erro, iniquidade, transgressão, contravenção, delito, ofensa, dívida, ausência da lei e injustiça. Uma coisa é certa, seja qual for o termo utilizado para designar o pecado, sempre ele é cometido primeiramente contra Deus. Por isso que todo pecado, ele é mau, neste sentido. Porque primeiro você peca contra Deus, depois é que você peca ou contra si, contra os demais pessoas, neste sentido. Então, o pecado sempre tem relação com Deus. É impossível nós termos um conceito correto de pecado sem vê-lo à luz da pessoa de Deus e da vontade de Deus, pois compreendendo assim é que ele é interpretado como falta de conformidade com a lei de Deus. Por isso que nós falamos que todo pecado é mal. Em outras palavras, discipulado. Lembram? Errar o alvo é pecado, neste sentido, certo? E Adão sabia da sentença que Deus tinha dado se ele desobedecesse, se ele pecasse. Então, de forma deliberada. Então, tem aí no slide a característica principal do pecado em todos os seus aspectos é que ele é cometido primeiramente contra Deus, certo? Contra Deus. O pecado inclui tanto a culpa como a corrupção da pessoa. E aqui, culpa, conceito, é um estado em que a pessoa sente o merecimento do castigo pela violação de uma lei moral. Então, você, quando erra, quando peca, quando você transgrede a lei moral, quando você viola a lei moral, você sente-se culpado e merecedor do castigo. Isso é culpa. Já a corrupção é a contaminação inerente a cada pecador, ou seja, uma realidade na vida de todo indivíduo. Então, todos nós nascemos no corpo corruptível, herdado, pecado original, e quando pecamos, a culpa deste pecado recai sobre nós, na nossa consciência, e somos capazes de se achar merecedor do castigo pelo ato de pecarmos. Agora, o pecado, ele não reside em nenhum outro lugar senão no coração, que é o âmago da alma, de onde flui a vida. E aqui coração, sentimentos, desejos, vontades.
onde o texto sagrado diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá. Certo? Deixe de ser. O pecado original e o pecado praticado. Nós temos aqui agora uma coisa bem interessante para estudarmos acerca deste tema. Por quê? Nós temos aqui o pecado original. O que é o pecado original? É o estado pecaminoso em qual nasce o ser humano. É definido de forma teológica como o pecado original, que deriva de Adão, o tronco original da raça humana. Está presente na vida de cada indivíduo desde o momento do seu nascimento e a raiz interna de todos os pecados que maculam ou mancham a vida do homem. Temos aqui dois aspectos de estudo, certo? Nós temos aqui a culpa original e a corrupção original, como eu falei. Adão respondeu pela sua própria culpa, porque a culpa do pecado é individual. Enquanto que a tendência da natureza decaída, que é a corrupção original, herdada de Adão, é o que condiciona todos os homens a pecarem. Então, nós temos aqui o pecado praticado, que são os pecados que o homem comete, deixa eu tentar aqui colocar aqui a palavra correta aqui, são os atos externos, achei a palavra, são os atos externos pecaminosos executados por meio do corpo, são os pecados individuais de fato. O pecado original é um só, mas o pecado praticado podem ser vários. Quer ver um exemplo? 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Fala dos dois pecados, o original e o praticado. Quer ver? Preste atenção. Se dissermos que não temos pecado original, enganamos a nós mesmos e não há verdade entre nós. Se confessarmos os nossos pecados praticados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós temos aqui a palavra pecado no singular, referência precisa e direta do pecado original, enquanto que a palavra pecados no plural, citada aqui no versículo 9, refere-se ao pecado praticado no nosso dia a dia. São quantos pecados praticados? Nós temos uma infinidade. Nós temos aqui, se eu dizer para você, classes de pecados. Não tem como enumerar todos. A Igreja Católica, aqui e lá, gostava de fazer isso. Para ela existiam os pecados veniais e os pecados mortais. Mas nem mesmo a Igreja Católica conseguiu elencar cada um destes. Mas nós temos vários pecados e suas classes de pecado. Quer ver um exemplo? Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versos 19, 20 e 21, ele diz assim, Paulo diz assim, ora, as obras da carne são pecados, praticados, são conhecidas e são prostituição, é uma classe de pecado, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, porfia, ciúme, ira, discórdia, facções, inveja, dissensões, bebedices, glutonarias, e Paulo diz assim, e coisas semelhantes a essa. Aqui são classes de pecados, tem uma infinidade de pecados cometidos, certo? Uma infinidade mesmo. Então, e o pecado, ele deixa eu dizer aqui, a gravidade do pecado ele é determinado de acordo com o grau do conhecimento que você tem acerca dele. Se você não tem conhecimento daquela classe de pecado, então o aquilatamento, a gravidade é um, se você tem conhecimento é outro. Então, quando você vê de vez em quando um crente dizer assim, Deus não leva em conta ou em consideração o tempo da ignorância nesse aspecto, aqui é uma meia verdade no que diz respeito ao pecado. De fato, enquanto você não conhecia a verdade, você podia até dizer que cometeu aquele pecado por inocência. Pode até dizer, muito embora aquela coisa que nós herdamos de Deus como semelhança dele, moral, nos diz claramente se fizermos algo, aquilo que nós fizemos é bom ou não. E nisso reside a semelhança moral de Deus em cada um de nós. Nós sabemos quando erramos.
Nós sabemos como fazendo algo que é errado, que desagrada a Deus. Nós sabemos disso. Né? Por isso que muitos gostam de fazer alusão a esse versículo para dizer que não sabia, mas aqui é genérico, tá certo? É genérico. Então, o pecado ele pode ser tanto por comissão, você fazendo, como por omissão, você deixando de fazer. Exemplo, professor, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca por omissão. Sabe fazer o bem para uma pessoa e não faz, está pecando por omissão, tá certo? Quando você rouba alguém, está pecando por comissão, está praticando o pecado. Agora, concepção, nascimento e consumação do pecado e sua consequência. Cada um é tentado, estimulado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, desejos pecaminosos. Depois, havendo a concupiscência concebido, aceitação, dá à luz o pecado, decisão de praticar, e o pecado sendo consumado, concretizado, isso gera a morte. Tiago 1, versículos 14 e versículos 15. Pergunto: o crente está sujeito a pecar? Sim ou não? Está sim. Ai, vive, professor. E agora? Quem poderá nos socorrer? O sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos, infelizmente, todo ser humano está suscetível ao pecado, inclusive o crente. Deixa eu só adiantar aqui. Nós temos aqui esses trechos bíblicos que nos mostram. Então, quando você transgrede, quebra uma lei, quando você acostumar-se com a transgressão, vira uma pessoa iníqua, e acostumar-se com a iniquidade, chegando ao desprezo a Deus, a ausência de bondade, que é a impiedade, você terá o juízo de Deus que vai ser inevitável em relação a isso. Só existe um pecado, e o texto sagrado diz que ele é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se blasfemar, difamar, falar mal, atribuir coisas que é do Espírito Santo a Satanás, esse pecado é conhecido como blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Então, deixa eu já dizer aqui para vocês. Quando você rejeita por um tempo a graça de Deus, então você não blasfema contra o Espírito Santo. Quando você nega a Cristo, seja lá por qual motivo, lembra de Pedro? Pois é, não é blasfema contra o Espírito Santo. Quando você nega a divindade do Espírito Santo, ainda não é blasfema contra o Espírito Santo, certo? Blasfemar não é o mesmo que pecar contra o Espírito Santo. Você pode pecar, sim. Nós temos lá Ananias e Zafira que pecaram contra o Espírito Santo. Temos lá em Efésios 4:30, certo? Quando o infeliz de Simão quis fazer também, mas não é blasfema contra o Espírito Santo. Deixar isso bem claro aqui com vocês, certo? Blasfema contra o Espírito Santo, mais uma vez, de forma consciente, deliberada, você atribui ao diabo uma obra realizada pelo Espírito Santo, ou vice-versa. Palavras de Jesus. Então, quando vê algo sobrenatural acontecendo em qualquer lugar, tome muito cuidado. Se tiver discernimento, amém. Você vai logo ver se é ou não coisa de Deus, Espírito Santo. Mas se não tem, cuidado. Tá bom? Muito cuidado mesmo, certo? Vamos adiante? Vamos adiante. Deixa eu só botar aqui. Deixar aqui branco. E para encerrar, nós temos aqui na página 106 e 107, que são as causas do pecado na vida do crente. São muitas as causas que podem levar o crente a pecar. A nossa natureza pecaminosa é uma das causas. O mundo que está sob o domínio de Satanás é uma das causas. E a falta de oração e cuidadoso estudo das Escrituras. Então, se o crente relaxa na oração, não lê a palavra de Deus, não tem uma vida piedosa, voltada para Deus, fica fácil do adversário imputar na sua mente algo que contraria as leis e a palavra de Deus. E assim fazendo, eles têm consequências. E quais são as consequências se você pecar? Perda da comunhão com Deus, motivos para os incrédulos blasfemarem de Deus, e é porque é crente, perda do galardão, possível
não sempre, mas possível morte prematura, dá mau exemplo a todos e endureceu o coração, tanto o seu, distante de Deus, como das outras pessoas que veem em você uma pessoa religiosa, cristã, crente de verdade. Então, como lidar com isso? Primeiro, reconhecer que aquilo é errado, evitar fazer aquilo que é errado, detestar aquilo que é errado, resistir com confiança em Deus daquilo que é errado e, se tiver cometido, confessá-lo, buscando o perdão de Deus e abandoná-lo. Quando João escreve a sua primeira epístola universal, no capítulo 2, logo no início, ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se pecou, confesse, peça perdão a Deus em Cristo, que irá concedê-lo, abandone-o e você terá a extraordinária capacidade de morar eternamente com o Senhor. Amém, queridos? Depois de uma hora de aula, Deus guarde, Deus ajude, Deus abençoe a todos vocês em nome de Cristo Jesus. Leiam o livro, respondam os questionários, não deixem de responder de jeito nenhum os questionários, tá certo? Para que você possa fazer uma boa avaliação, tá certo? Vamos fazer aqui um pequeno resumo, bem rápido mesmo, né? Um resuminho aqui da aula de hoje. Nós vimos hoje que a Bíblia diz que o homem ele é equiparado, figuradamente falando, né? Simbólico. O homem é equiparado a uma sombra, o homem é equiparado aos dias de um jornaleiro, o homem é comparado à neblina passageira, ou seja, a vida aqui na terra é transitória, passageira e rápida. Nós vimos também na aula de hoje que o ser humano ele é formado, certo, de três partes que chamamos de tricotomia: corpo, alma e espírito. Depois nós estudamos que o homem ele tem na sua essência criadora a imagem e semelhança de Deus. E nessa imagem e semelhança de Deus temos que ter o cuidado de ver que a semelhança de Deus no homem não consiste em semelhança natural, não consiste em semelhança física e nem se consiste em semelhança moral, certo? Das três, nós nos assemelhamos em Deus de forma natural e de forma moral. Física, nunca. Ninguém consegue ser fisicamente igual a Deus, porque Deus é Espírito. Vemos também, né, que os atributos de Deus comunicáveis para com nós, seres humanos, é porque esses atributos eles foram compartilhados conosco. Por isso que são comunicáveis. Tem aqueles que são inerentes apenas à deidade. Esses são incomunicáveis. Vimos também que os 4 passos para a queda do homem foram: olhou, desejou, tomou e comeu. Nesta sequência, tá certo? Olhou, desejou, tomou e comeu. Nós vimos também que Deus não criou o pecado, né, e nem o mal. O pecado foi criado quando o infeliz do Lúcifer se transformou em Satanás, quando ele deliberadamente quis usurpar o trono de Deus e na sua cobiça, né, ele caiu e levou uma terça parte dos anjos com ele. Ali, certo, foi se criado o mal e o pecado de forma distinta lá no princípio. O pecado teve origem no mundo angelical. Quando? Só Deus sabe. O corpo é a parte do homem da qual a Bíblia menos fala. Na tricotomia corpo, alma e espírito, a parte que menos é falada na Bíblia Sagrada é do corpo. E o estado pecaminoso em que nasce todo homem é chamado de pecado original. Estudamos sobre isso hoje. E que o objetivo de Deus em plantar a árvore do conhecimento do bem e do mal era para provar a fidelidade do homem no que diz respeito à obediência. E o homem, infelizmente, caiu.
Vimos também que o pecado do diabo foi a soberba, que Paulo inclusive pede a Timóteo para não lançar mão de obreiros neófitos, para que, assim como Satanás, não se ensoberbeça. Vimos também que todo e qualquer pecado é primeiramente cometido contra Deus. Vimos também que transgredir significa quebrar uma lei de maneira consciente. Vimos também que o pecado original é herança de Adão e que os pecados praticados são os cometidos no dia a dia por nós, seres humanos. E por fim, que a blasfema contra o Espírito Santo é atribuir de maneira consciente ao diabo uma obra realizada pelo Espírito Santo, tá certo? Então, obrigado pela paciência, ficam todos na paz do Senhor. Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tá bom? Fiquem todos